Nova Ordem Mundial e a Bíblia. Será um curso que vai desvendar as estratégias dos senhores do mundo através da profecia bíblica. As eleições brasileiras nos mostraram um poder invisível que controla tudo. Mas o que está acontecendo com o mundo? Pastor Carlos Cardoso estuda sobre profecia bíblica e a nova ordem mundial, sociedades secretas e nova era há mais de 22 anos. Muitas coisas ele está alertando nas mídias. Ele tem mostrado com muita clareza, através da Bíblia, esses conhecimentos globais. Pois tudo está na Bíblia, e principalmente no livro das Revelações, o Apocalipse. Infelizmente, apenas 5% dos cristãos estudou sobre esse assunto. Por isso, muitas pessoas, mesmo conhecendo a Bíblia, desconhecem as profecias e estão ficando desesperadas. Quando nós conseguimos olhar para o mundo através das profecias, nossa vida se enche de esperança e alegria. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e guarda as palavras dessa profecia, pois o tempo está próximo. Venha mergulhar neste curso. Com certeza sua vida vai se transformar e você pode ensinar e pregar sobre o Apocalipse com mais excelência. Nesse curso, abordaremos os seguintes temas: 1. Quando começou a ideia de um governo único? 2. A Bíblia e os anjos caídos. 3. A nova era e a era de Aquários. 4. Até quando o governo humano vai durar? 5. Satanás, o imitador de Deus desde o princípio. 6. Sociedades secretas e Clube Bilderberg e Fórum Mundial Econômico. 7. Quem controla a mídia, os governos, educação e religião. 8. Quem gera o caos para depois dominar sobre ele. 9. Única moeda, único governo, única religião. 10. Porque está se divulgando amplamente uma nova ordem mundial. 11. Quando um líder global vai surgir. 12. Aquecimento global existe. 13. O que é HAARP? 14. Existem campos de concentração na Terra? 15. A Terra é plana ou é um globo? Você não pode ficar de fora. Clique nesse link e venha fazer parte do curso Apocalipse na Veia. Entre em contato conosco. Temos uma equipe preparada para lhe atender. 41 99202 1374. Vamos ler o livro do profeta Amós. Nós vamos ler capítulo 3, versículo 7. Depois nós vamos ler do 10 a 15. Nós vamos ler o capítulo 3, versículo 7, depois nós vamos ler do 10 ao 15. O leão vai rugir. E eu quero dizer, irmãos, não deixe de nos ajudar. Vocês sabem que sábado nós estamos indo para a Amazônia. E eu preciso da ajuda de vocês, né? Cada viagem para a Amazônia, irmãos, é um monte de despesa gerada. Eu nem vou entrar aqui em detalhe, mas a gente tem uma despesa enorme. Só de passagem aérea é caro para a Amazônia, são caras. E eu estou indo para a Amazônia agora com um propósito, né? Diante de tudo, só para você ter ideia, está cheio de polícia federal. O governo que entrou, ele quer oprimir. O povo tem que caçar e trabalhar e eles não querem que o povo pegue mais nada da Amazônia. Parece que eles venderam a Amazônia para os globalistas e o povo vai ser escravo. Dominado. Então é por isso que o povo ali tem muita gente que vive totalmente dominado mesmo. Estamos ao vivo, irmão Marcos Bezerra. Então não deixe de nos ajudar, de fazer aquilo que Deus tocar no seu coração. A irmã Nívia estava falando ali, se cada pessoa desse R$2, já faria toda uma diferença numa live dessa. E eu sei, irmãos, que Deus abençoe apóstolo Martins, que eu tenho falado para vocês, né? Fale com o Espírito Santo, irmãos. Fale com o Espírito Santo e o Espírito Santo vai te revelar o propósito dessa oferta. O Espírito Santo vai colocar no seu coração essa obra. Nos ajude. Vocês vão ver lá, eu vou filmar, já chegou o material lá no sítio.
as madeiras parece que vão chegar lá antes de eu estar lá, o quanto de madeira que foi comprado, cimento, tijolo, ferro, areia, né? Nós temos que comprar o som lá da igreja que nós construímos. Então, seja um ajudador. Aquilo que Deus puder, aquilo que Deus tocar no seu coração e você puder, faça com amor, porque é para a obra de Deus. Irmãos, Deus abençoe canal. Nem vou citar o nome, eu sei que é Time. Deus abençoe. Irmãos, olha o que diz a palavra em Amós 3:7, depois nós vamos ler de 10 a seguir. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos profeta. Aí olha o que diz o verso 10 seguinte. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o inimigo cercará a terra, derribará sua fortaleza e os seus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas e um pedacinho de orelha, assim serão salvos os filhos de Israel, que habitam em Samaria com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouvi e prostrai contra a casa de Jacó, diz o Senhor, Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. A gente vê, irmãos, um Deus aqui que vai visitar e punir o pecado do seu povo. Olha o que diz o verso 2. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Verso 3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? E aí, irmãos, o Senhor está falando aqui. O Senhor está falando aqui que ele vai punir o seu povo. E ele está convidando as nações para cercar a terra de Israel e assistir o que ele vai fazer com o seu povo. E eu acho tremendo, irmãos, porque Deus está convidando as nações ímpias para ver o mal que sucederia a Israel. E aqui Deus está declarando a Israel que ela será totalmente sucumbida e destruída pelos seus inimigos. E Deus está convidando. Olha o que está no verso 9. Fazei ouvir isto nos castelos de Asdod, nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumulto há nela, e que opressões há no meio dela. Irmãos, o verso 9 é um texto-chave para você entender o capítulo 3. Você sabe o que Deus está dizendo?
Deus está convidando as nações inimigas do seu povo para ver a maldade que o seu povo está praticando. É forte ou não é? Eu vou repetir. Deus está convocando as nações para os montes de Samaria. É como que se os montes se tornassem uma arquibancada e o povo olhasse para os pecados. Deus estava convidando os ímpios para contemplar o pecado que o seu povo estava cometendo. E lembrando que aqui nós estamos falando do nó do norte, nós estamos falando de 10 tribos. Lembrando que no período que Amós, o boiadeiro e plantador de figos, estava profetizando, era o tempo de Jeroboão, um tempo de prosperidade, de crescimento. Mas como é que o povo estava crescendo? Os juízes julgavam impiamente. Os ricos escravizavam os pobres. Então eles estavam enriquecendo por uma boa administração, mas oprimindo quem não deveria oprimir, o necessitado. E agora, Deus olha para o seu povo e diz: vocês acham, verso de número 2, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Deus está dizendo: eu escolhi vocês. Eu chamei vocês. Dentre todos os povos da terra, eu escolhi Israel para ser o meu povo. Mas olha o que está dizendo: eu escolhi, mas eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Por quê? Porque a doutrina de Israel, do lado norte, era: nós somos o povo eleito, nós somos o povo escolhido, nada nos acontecerá, nós estamos protegidos, é tempo de paz e prosperidade, nada vai nos afetar, está tudo normal, está tudo bem. E Deus estava dizendo: eu vos escolhi de todas as nações da terra, de todas as famílias da terra, somente a vós vos escolhi, e eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. É forte ou não é? É forte ou não é, irmãos? Não é porque vocês são meu povo escolhido que vocês não vão provar da minha ira. Não é porque vocês têm o nome escrito no livro da vida que eu não vou tratar os vossos pecados. Não é porque hoje vocês são o Israel de Deus que eu sou obrigado a suportar a profanação que vocês estão fazendo com o meu nome. Eu vos escolhi, somente a vós, de todas as famílias da terra. Portanto, eu vos punirei. E no verso de número 3, no capítulo 3, Deus está dizendo por que está punindo. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? O que Deus está dizendo? Não tem como. Eu estabeleci princípios. Eu estabeleci leis. E vocês amam quebrar os meus princípios, amam viver em iniquidade, amam me desobedecer. Vocês não estão cumprindo a parte do acordo de vocês e não tem como eu andar junto de vocês. E lembrando qual é o
a proposta de Deus sempre é, irmãos, 3 transgressões, porque assim diz o Senhor. Amós é o profeta das 3 a quarta transgressões. Capítulo 2, verso 6, porque assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não suscitarei o castigo. O que Deus estava dizendo? Eu estendo a minha misericórdia, mas quando chegar no limite do pecado, eu vou vos punir. E por vocês não querer andar no meu acordo, eu quebro o acordo, porque não tem como eu andar com vocês. E o que eu acho interessante, irmãos, o verso 7, o Senhor vai dizer, certamente Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, o profeta. Você sabe o que Deus está dizendo? Eu me envio os meus profetas para vos anunciar o que eu vou fazer, para que vocês se arrependam. Mas por não haver arrependimento, eu vou punir a vossa iniquidade. É forte. A única coisa que faz Deus revogar a sua ira é o arrependimento. Irmãos, Nínive era para ser destruída. Irmãos, tem muito pregador que erra quando prega sobre Jonas. Olha o que diz capítulo 2 de Jonas. Você não vê em nenhum momento Jonas mandando o povo se arrepender. Jonas capítulo 3, verso 4. Deus não mandou Nínive se arrepender. Deus não falou para Jonas, manda esse povo se arrepender. Qual foi a pregação de Jonas? Jonas 3, 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias Nínive será subvertida. Qual era a mensagem de Jonas? Deus vai destruir essa cidade. O que fez Deus não destruir Nínive? O arrependimento. Nem animal, nem homem, nem mulher, ninguém comeu nada. Colocaram o pano de saco, jogaram cinza na cabeça e se arrependeram do seu pecado. Deus aplacou a sua ira. O arrependimento não fez com que aquela geração fosse subvertida, destruída. E o que Deus está dizendo através de Amós? Eu não vou destruir vocês sem antes chamar vocês ao arrependimento. Eu não vou tocar em vocês sem antes enviar, revelar a ele os meus segredos. E o que é forte, irmãos, é que Deus está falando. Mas não está havendo arrependimento. Nós estamos vendo mesmo a era de Israel. Por que Deus disse no verso 2? Entre todas as famílias da terra, somente a vós vos escolhi. Sabe por que Deus disse isso? Vocês têm razão. Vocês são meu povo eleito, eu vos separei, eu vos escolhi. De todas as famílias da terra, de todos os povos, eu escolhi vocês. Mas não é porque vocês são meus escolhidos que eu não vou punir as vossas iniquidades. Portanto, eu vos punirei de todas as vossas iniquidades. E no verso 7, Deus está dizendo, antes de eu punir, eu envio o profeta. Mas se não houver arrependimento, eu visitarei o meu povo na medida do pecado com meu
juízo. É por isso, irmãos, que Deus está levantando os improváveis. E eu tenho batido nessa tecla, tem muita gente aí saindo dos sistemas religiosos. Não saia. Seja a voz de Deus aonde você está. Queiram ouvir ou não queira, profetiza. Porque Deus não fará nada. Ele não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Eu disse isso domingo e vou dizer, é muito fácil o povo sair do sistema religioso e bater contra o sistema. O difícil é ficar dentro e apanhar de dentro. Mas ser voz de Deus na terra. Ser voz de Deus na terra. Deus está levantando os improváveis. Deus está levantando crianças. Deus está levantando jovens. Deus está levantando os que não são. Para incomodar. Porque Ele está avisando. Deus está usando a natureza. Deus está usando os bancos. Deus está usando o sistema econômico. Deus está usando os presidentes das potências mundiais. Deus está usando os governos. Deus está usando a ONU. Deus está usando a OMS, dizendo: a minha ira se aproxima, o meu juízo se aproxima, a minha palavra está se cumprindo. Deus está levantando os improváveis para profetizar que Ele vai punir. E o povo não quer ouvir. E o povo não quer se arrepender. E o povo não quer se humilhar. Mas Deus está falando. E o 9 é uma vergonha, né, irmão? Mas eu tenho que falar. Você tem noção que Deus está falando aqui no verso 9, irmãos? Olha o que diz o 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Aí no 9, irmãos, é um convite de Deus. Para que o ímpio enxergue e veja a destruição do seu povo. Olha o que Deus está dizendo: fazei ouvir isso nos castelos de Asdod, nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumulto há no meio dela, e as opressões que há no meio dela. Você sabe o que Deus está dizendo? Venham para a arquibancada, para ver a miséria que está acontecendo no meio do meu povo. E para vocês verem a minha ira sobre o meu povo. Venham contemplar. Venham assistir. Agora imagine, meu irmão. Imagine Deus chamando o mundo por testemunha da sua igreja. Imagine. Deus chamando os povos do mundo e dizendo: venham, olhe para dentro da minha igreja. Olhe para o meio do meu povo. Sejam testemunhas do que o meu povo está fazendo. Sejam testemunha da imoralidade, da perversão, da mentira, da quebra de princípios que está havendo no meio do meu povo. Testemunhe, enxergue
enxerguem, vejam os tumultos, vejam as opressões que há no meio do meu povo. E aí Deus está dizendo, irmãos, a punição para Israel é a destruição total de Samaria. Deus não livrou os seus escolhidos, Deus destruiu as 10 tribos. É neste momento que a Síria está se levantando. É neste momento que Deus está levantando uma potência mundial para destruir o seu povo. E Deus fala por quê? Verso 10. Não é Judá, não é Jerusalém, é Samaria, é o lado norte. Olha o que Deus diz, porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor. E entesouro nos seus castelos a violência e a devastação. Você sabe o que está dizendo? Israel enriqueceu oprimindo o povo. Israel enriqueceu, os palácios estão carregados de ouro. Os palácios estão carregados de dinheiro. Eles entesouram nos seus castelos, através da violência e da devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus, um inimigo cercará a tua terra e derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Foi o que a Síria fez com Israel, cercou as montanhas e destruiu o povo. Agora, irmãos, a destruição foi tão grande. E o verso de número 12 é só para quem conhece de cultura, para entender o que Deus está falando. Olha o que Deus diz no verso 12. Deus estava dizendo, eu vou fazer este povo, eles serão totalmente destruídos. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Como o pastor livra da boca do leão as 2 pernas e um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Você sabe o que Deus está dizendo? Quando o pastor tinha as ovelhas saqueadas por um leão, a prova que ele levava, muitas das vezes, para o dono do rebanho, se não fosse ele, era 2 pedacinhos. Olha só, as 2 pernas e um pedacinho da orelha. Era a prova que o leão destruiu a ovelha. E assim Deus está dizendo, Israel vai ser totalmente destruída. Que o pastor, como o pastor que livra da boca do leão 2 pernas e um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Você sabe o que Deus está dizendo? O povo vai ser destruído e os que forem levados cativos, eles vão perder as suas casas, as suas riquezas, e eles vão levar um pedacinho da cama e uma parte do leito. Eles não vão poder levar nada. Porque Israel será totalmente subvertida e destruída, porque não fazem o que é reto diante dos meus olhos. Ouvi e prostrai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus dos exércitos. Agora olha o que diz o verso 14. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Batel, e as portas do altar serão cortadas e cairão por terra.
Você sabe por quê, meu irmão? Porque em Samaria tinha a cultura que uma pessoa que estava em desespero, ela corria para o altar e ela jurava pelo altar, e Deus está dizendo: não haverá misericórdia no altar, porque eu vou destruir o altar. Eu visitarei os altares de Betel. É muito forte. E as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Então o povo que ia clamar por misericórdia agarrado na ponta do altar não iria ter aonde se agarrar, porque Deus está dizendo: até o altar. Até o altar aonde vocês juram pelo meu nome, eu vou destruir. Até o altar que vocês juram pelo meu nome, eu vou destruir. E aí Deus está dizendo: derribarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas. Você sabe o que Deus está dizendo? Eu vou visitar a maldade desse povo. Veja que não tinha marfim em Israel. Os ornamentos da casa eram de marfim. Você tem noção tanto de dinheiro que esse povo tinha? O povo se vangloriava das suas finanças, das suas riquezas, dos seus bens. E você sabe o que aconteceu quando Samaria visitou esse povo? Você sabe o que aconteceu quando Samaria visitou esse povo? O Senhor destruiu. Acabou com tudo, meu irmão. Você sabe o que é tudo? O povo de Samaria pegou todos os judeus de Israel e levou cativo e trouxe povos para habitar na terra de Israel. Eles levaram o ouro, a prata, tudo que estava entesourado nos palácios. As casas de inverno, as casas de verão, as casas de marfim. Todo o dinheiro que eles ganharam com usura, tudo que eles fizeram contra o Senhor, toda a imoralidade sexual que eu falei ontem, dos pais e os filhos dormirem com a mesma mulher, os homens que prestavam dinheiro para o pobre e se beneficiavam da túnica do pobre para ele não se cobrir no inverno. No frio durante a noite, os juízes que mandavam o pobre para a cadeia e ganhavam dinheiro para julgar as causas dos ricos. Toda a idolatria e profanação da nação eleita foi julgada pelo Senhor. Sucumbiu. As 10 tribos foram varridas do mapa. Eu, o Senhor, visitarei a iniquidade do meu povo. É por isso que Pedro, meu irmão, Pedro foi muito feliz quando ele disse: o juízo começa, 1 Pedro 4,7. Por onde o juízo começa? Pela casa de Deus. E parece que eu estou vendo Deus chamando as nações para ver o pecado e a maldade do seu povo. Parece que eu estou vendo Deus chamando os povos para testemunhar contra o seu povo. Você tem noção que está em Amós 3,9, meu irmão? Deus está chamando as nações pagãs para ver a maldade que está acontecendo no meio do seu
povo. Deus está chamando as nações para ver a injustiça que está acontecendo no meio do seu povo. Deus está chamando as nações pagãs para ver a imoralidade que está acontecendo no meio do seu povo. E Deus está dizendo, assim como o pastor pega as duas pernas e a ponta da orelha, Deus estava dizendo, eu vou aniquilar esse povo. Eles vão sair só com o cantinho da cama e do leito para o cativeiro, eles vão perder tudo. Aleluia! 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 Só para você ter ideia, irmãos, agora vem uma revelação muito forte, ligado. O povo foi totalmente desperto e destruído. Samaria foi sucumbida. Presta atenção, Samaria foi destruída. Nós vamos permanecer alguns dias pregando sobre Amós aqui para vocês. Olha o que diz 2 Reis 17, verso 24. Olha o que o rei da Síria, pega a revelação, irmão, isso aqui é para quem gosta de Bíblia. O povo foi destruído, o povo foi levado cativo, e 2 Reis 17, 24. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amamate, de Serfaim, e o fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, tomando posse de Samaria e habitando. Aqui já é o cumprimento da profecia de Amós. Ele tirou o povo de Israel e trouxe nações, povos de outros lugares para habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Só sobrou as duas perninhas e o pedaço da orelha. Aí olha o que aconteceu. E no princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então o Senhor mandou para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que disse ao rei da Síria, as gentes que transportassem e fizessem habitar na cidade de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou leões para o meio delas, os quais os matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Aí, em outras traduções, ele está dizendo assim, o povo que está habitando em Samaria não conhece o culto do Deus da terra e o costume do Deus da terra. Então, o rei da Síria mandou dizer, levai para um dos sacerdotes que de lá trouxesse, que ele vá e lá habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. E foi, pois, um dos sacerdotes que havia levado Samaria, habitou em Betel, e lhes ensinava como temer ao Senhor. Irmãos, agora presta atenção, que essa revelação é muito forte. Israel foi destruída, as cidades de Samaria foram tomadas, os povos pagãos não conheciam o culto do Deus da terra e o costume do Deus da terra. E eles chegam para o rei da Síria e dizem, nós precisamos de alguém que nos ensine o culto do Deus da terra e o costume do Deus da terra. Porque ele mandou pragas, leões estão nos devorando e nos matando. Agora pega a revelação. Você sabe quando Samaria conheceu o culto do Deus da terra?
e o costume do Deus da terra. Você sabe quando é que Samaria conheceu o culto do Deus da terra e o costume dos deuses da terra? Você sabe quem é que ensinou o culto do Deus da terra e o costume do Deus da terra para os samaritanos? Após a destruição de Samaria, João capítulo 4, versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Eu fiquei até arrepiado, meu irmão, porque isso aqui é revelação. Jesus foi o profeta enviado a ensinar Samaria o culto do Deus da terra e o costume do Deus da terra. Orebacalavastia. Remindi kelebia canjuremaia. Orebacalavaste rebacanjuremaia. Isso aqui é só para quem tem revelação, quem ama a palavra, meu irmão. Quem ama a Bíblia. Deus enviou o profeta Amós, eu vou consumir, eu vou punir a iniquidade do meu povo, eu vou devastar, não vai sobrar casa de verão, não vai sobrar casa de inverno, não vai sobrar casa de marfim. Os tesouros que estão escondidos, que foram abaixo de sangue, eu vou levar embora daqui. Esse povo vai ser destruído, que só vai sobrar 2 perninhas e a ponta da orelha. Eles só vão levar um pedacinho da cama e um pedacinho do leito. Aí Deus cumpre a promessa. E aí o povo que habitou na terra, que pertence a Israel, porque Samaria pertence a Israel, isso só vai se cumprir no milênio. E aí é para outra pregação. Pedem ao rei da Síria. Nós precisamos aprender o culto do Deus da terra e o costume do Deus da terra de Samaria. Passou 700 anos. João capítulo 4, versículo 4. O profeta vai entrar em Samaria e ele vai ensinar o culto do Deus da terra e o costume do Deus da terra. Agora, para quem ele vai ensinar, é o mais tremendo. Ele vai ensinar para uma mulher que já passou por 5 casamentos e estava em adultério. Ele vai ensinar o culto do Deus da terra e o costume do Deus da terra para uma mulher que não tinha amigas. Porque todas as mulheres iam tirar água do poço de Jacó das 6 às 7 da manhã, às 8 da manhã. A mulher samaritana foi ao meio-dia. E Jesus senta no poço, manda os discípulos comprar comida, porque ele sabia que ele precisava ensinar o culto do Deus da terra e o costume do Deus da terra. Aleluia! Aleluia! Ele foi provar e mostrar o culto do Deus da terra e o costume do Deus da terra para uma improvável, que se transformou na primeira missionária da Bíblia, a mulher samaritana. Aleluia! Versículo 21, olha o culto. Disse a mulher, podes crer-me que a hora vem quando neste monte... olha o que a mulher samaritana diz, versículo de número 19. Senhor, disse a mulher, veja que tu és profeta, nossos pais adoravam nesse monte. Ela está lembrando do tempo de Amós. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus vai ensinar o culto. Disse-lhe Jesus, mulher, crede-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus.
Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para o adorarem. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Verso 25, respondeu a mulher. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Jesus se revela como Messias, como profeta, como ensinador do culto e do costume do Deus da terra. Para a mulher samaritana. Você sabe o que ela fez depois da revelação? Ela entrou em Samaria e disse, o Messias está no nosso meio. A cura interior da mulher samaritana foi tão tremenda que ela não teve vergonha de entrar em Samaria e dizer, chegou a hora da adoração. O profeta veio nos ensinar o culto do Deus da terra. O Messias chegou. Aleluia! Adorado e engrandecido seja o nome de Jesus. E eu quero dizer, meu irmão, que na vinda de Jesus, muitos líderes religiosos vão ver seus impérios sucumbir em horas, em dias. E muitos terão que fugir para não ser mortos com um pedacinho da cama e com um pedacinho do leito. Muitos terão que escapar após do arrebatamento para não ir para as guilhotinas, as forcas e os campos de concentração. A palavra está se cumprindo. Talvez muitos podem gritar e dizer, não há justiça sobre a terra, como Absalão fez no governo do rei Davi. Absalão saía gritando em Jerusalém, não há justiça na terra. Mas Deus está dizendo, Amós capítulo 3, versículo 3, eu escolhi só a vós e todas as famílias da terra, mas eu vos punirei por causa de toda a vossa iniquidade. Aleluia. E eu vou concluir aqui e dizer a aplicação. Capítulo 3, versículo 2, irmão Miros. 3, 2. Olha o que diz 3, 2, é o verso que eu disse. Olha o que diz, eu concluo aqui dizendo o seguinte, irmãos. Porque Deus castigou o seu povo diante dos povos ímpios, para o seu povo ser um exemplo. Sabe o que Deus estava dizendo às nações? Se eu sou capaz de punir o meu próprio povo, imagine o que eu posso fazer com vocês. Você sabe por que Deus chamou as nações pagãs para assistir o pecado de Israel? Deus chamou as nações pagãs para dizer assim, ó, se eu escolhi esse povo e estou destruindo eles, imagine o que eu não posso fazer com vocês. É muito forte essa revelação, né, meu irmão? Porque Deus estava dizendo, se eu destruo meu povo, eu vou destruir vocês também. Se eu trato com meu povo, eu trato com vocês também. Se eu tenho coragem de aniquilar 10 tribos do meu povo, eu sou capaz de destruir todos vocês também.
Segunda aplicação que eu quero fazer. Irmãos, eu sei que é forte o que eu vou falar aqui, mas se Deus chamar os seus vizinhos para ser testemunha contra você e a sua casa, veja que Deus chamou as nações pagãs. Deus chamou as nações pagãs para ver o que estava acontecendo no meio do seu povo. E a pergunta do Espírito Santo para você hoje é: se eu chamar os teus vizinhos para testemunhar sobre você e a sua casa, o que os seus vizinhos dirão ao teu respeito? Você vai ter que dormir pensando isso hoje. Se Deus chamar os teus patrões para testemunhar contra você, o que os teus patrões irão falar ao teu respeito? Será que eles vão ver tumultos, pecados, imoralidades na nossa casa? Ou eles temerão por ver a glória de Deus sobre a nossa família? Eu pergunto para você hoje. Se Deus chamar as pessoas que estão à nossa volta para testemunhar sobre nós, o que as pessoas dirão? O que as pessoas testemunharão? Se for para ser crente igual aquele dali, não quero saber de ser crente. Aquilo ali compra e não paga. Se for para ser crente igual aquele dali, não quero ser. Vive com a cara amarrada, carrancuda. Eu nunca vejo esse crente dar uma risada. Nem me cumprimentar na rua tem coragem. Aí que está o peso da palavra, meu irmão. A palavra é confrontadora. Ou nós mudamos, irmãos, ou nós nos submetemos à lei do Senhor. Porque é muito fácil você ouvir da glória a Deus imaginando agora. Eu quero que você imagine você, Deus chamando os teus vizinhos, as pessoas que você conhece, para é um tempo de nos comprometermos com a palavra. Porque é muito fácil nós denunciarmos o pecado dos outros. É muito fácil nós apontarmos o erro de Israel, da igreja, do sistema religioso, mas e a nossa vida? E a nossa casa, e o nosso testemunho, e a nossa vida? Porque pregar bonito é fácil, meu irmão, difícil é o viver. Botar uma capa de crente, uma saia longa, o cabelo comprido, um terno, uma gravata, uma Bíblia, é fácil. Eu ter uma capa. Mas Deus está dizendo: eu vos escolhi, eu vos amei,
Eu vos escolhi dentre todas as famílias da terra, mas eu visitarei a iniquidade do meu povo. Arabacandio remi kelebaia. Erebacalavastia. Oremandu kelebaia kel idiovia. Irmãos, quem conhece o pastor Carlos de verdade é meus filhos, é minha esposa que dorme comigo na cama. Que convive comigo. Eu falo sempre, irmãos, todos aqui onde eu moro me chamam de pastor. Até as crianças da rua me chamam de pastor. E eu nunca falei que sou pastor. Se Deus chamar os meus vizinhos hoje de testemunho contra a minha vida, o que eles dirão? Se Deus chamar teus empregados como testemunho contra a tua vida, o que teus empregados dirão? Aleluia! Aleluia! Clame pela misericórdia, a diferença nossa hoje do povo de Israel é que nós temos a palavra. Nós temos uma direção, nós temos um princípio. Obedeça a palavra, meu irmão. Se submeta à palavra. Seja transformado por essa palavra. A diferença é que Israel tinha sacerdotes, profetas, reis. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, meu Deus. Você tem o que os filhos de Israel não tinham. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Naquela época, a glória de Deus estava no templo, lá em Jerusalém. Não era em Samaria, era em Jerusalém. Agora imagine, meu irmão, a maior testemunha contra nós mesmos é o próprio Espírito que habita na nossa vida. Aleluia! Aleluia! É isso mesmo, mano. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. A maior pregação não é aquela que eu prego num altar, é aquela que eu prego com a minha vida. A diferença entre nós e Israel é que Israel tinha profetas, nós temos o Espírito em nós. Acorda, meu irmão. Aleluia, acorda, meu irmão. Acorda, meu irmão. Acorda, meu irmão. A ira de Deus está chegando. Ou você será livre da ira, ou você cairá na mão do Deus vivo. E a Bíblia diz, horrenda coisa. Israel caiu na mão de Deus vivo, foi totalmente destruída. A única coisa que sobrou foi 2 perninhas e o pedaço da orelha da ovelha. Um pedacinho de cama e um pedacinho do leito. Perderam tudo. Porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo.
ou você será livre da ira vindoura, ou você cairá na mão do Deus vivo. E horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Erabacalavastia. Amém, irmã Andréia, por estar fazendo o curso. Eu quero orar pela sua vida nessa noite, meu irmão. Eu quero orar pela sua alma nessa noite. Irmãos, é palavra como essa, não é porque eu estou pregando, porque eu também estou sendo alimentado por essa palavra, eu estou estudando. Irmão, nós vamos permanecer alguns dias pregando sobre Amós ainda, alguns dias. Tem muita coisa preciosa no livro de Amós. Eu acho que eu estou desde semana passada, né? Essa é a terceira ou quarta mensagem. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, irmãos, está chegando o momento, Deus está nos pesando na balança. Hein? Deus está pesando a nossa vida na balança. Aleluia. Isso aqui é para crente que quer ir para o céu. Você sabia que só ouve uma mensagem dessa quem gosta de, porque quer ir para o céu mesmo. Que é a palavra que liberta, meu irmão. A palavra que liberta, é a palavra que transforma. É a palavra que edifica. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Espero que você e eu não sejamos achados em falta na balança de Deus. Eu espero que, se Deus chamar os nossos vizinhos, a nossa família, os teus empregados, para testemunhar contra você, eles falam, é homem de Deus, é mulher de Deus, eu vejo a glória de Deus sobre essa vida. Aleluia. 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 Eu estou sentindo a glória de Deus, irmãos. Eu estou sentindo a presença, porque a palavra de Deus está trabalhando na nossa vida. A palavra de Deus está trabalhando na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você durma hoje pensando, se Deus chamar meus vizinhos, se Deus chamar meu patrão, se Deus chamar as pessoas que eu conheço para testemunhar a minha vida, como é que seria exposto a minha vida? Deixe o Espírito de Deus te tratar. É hora de mudar, meu irmão. É isso mesmo, irmã Vânia. Nós precisamos mudar. Tem gente que não falta culto na igreja, mas a vida não muda. Por quê? Porque a palavra entra no ouvido e sai pelo outro. Não adianta, tem que viver essa palavra. Tem que se submeter a essa palavra. Aleluia! Eu não sei se tem alguém aqui que está afastado do evangelho, que não aceitou Jesus ainda. Eu quero orar pela tua alma. Quero orar pela tua vida. Só você dizer, eu quero. Que nós vamos orar por você, filho pródigo. Eu não quero que você fique aqui na ira do Deus Todo-Poderoso. Eu quero me assentar contigo nas boldas do Cordeiro com Abraão, Isaque e Jacó. E se você quer, diga eu quero. E eu quero orar por você agora. Diga eu quero, como a irmã Luana Nascimento está dizendo aí, primeira alma, só por ela já valeu a pena toda essa live. Aleluia. Jesus está te chamando.
Você é precioso demais e preciosa demais para viver no pecado, alimentando porcos. Irmão Adilson de Oliveira, eu quero, glória a Deus. Irmã Cristiane Aparecida, eu quero. É a palavra que liberta, meu irmão. É a palavra. A verdade, meu irmão, não espanta. É aquilo que eu falei, uma igreja que para de pregar a verdade por medo de perder o povo, perdeu Jesus. Perdeu Jesus. Uma igreja que parou de pregar a verdade com medo de perder pessoas, perdeu Jesus. É a verdade que liberta. Olha aí a irmã Vânia. Glória a Deus, glória a Deus. Cristiano Correia. Corales. Diga, eu quero, glória a Deus. Eu quero. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Volta hoje, amanhã pode ser tarde demais. O venha como está é uma realidade, você nunca vai estar pronto. Se renda a Jesus e deixe o Espírito de Deus te transformar. Deixa o Espírito de Deus te conduzir. Aleluia! Glória ao nome de Jesus por essas almas, por essas vidas preciosas que foram compradas, não com prata e com ouro, mas foi com sangue. Você foi comprado com sangue. Irmão José Davi, glória a Deus. 1 minuto, meu irmão. Às 22h30 eu vou orar. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Terabacândio Uremaia. Gildênio Alves. Coloca o nome do irmão Gildênio Alves aí no caderno de oração. Se renda. José Davi Batista, glória a Deus. Edileuza quer ser transformada. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja teu nome, Pai. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar todas essas almas. Elas te pertencem, elas são tuas. Foi o sangue de Jesus que as comprou, as lava, as purifica, escreva o nome delas no livro da vida. E que as cadeias do pecado venham cair. Que elas sejam livres agora das garras de Satanás. E que elas sejam transportadas para o teu reino. Pai, em nome de Jesus, faça tudo novo nessas vidas. Eu oro pela tua igreja, o teu povo, Senhor. Nos ajuda, Pai, a nos colocarmos na brecha. Nos ajuda a sair da mornidão, do comodismo, da frieza. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos envolver com almas, a nos envolver nos teus mistérios. Nos ajuda, Pai. Nós somos dependentes do céu, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós não somos nada sem Ti. Quebra as cadeias e as fortalezas. Amigo Espírito Santo, nos conduz ao caminho da eternidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, Deus abençoe a todos. Olha que eu queria terminar 10h30 a live.
Já é 10h32. É só Deus, né? 2h26 de live. É muita coisa. Eu queria, irmão, fazer uma live de 20 minutos, 30 minutos. Mas eu não consigo, né? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai nos dar graça. Irmãos, Deus abençoe a todos. Não deixe de semear no reino de Deus, de nos ajudar. Nós somos carente da vossa ajuda. Carente. Vocês são a corda que nos leva até as almas. Sábado nós vamos estar indo para a Amazônia. O irmão Mires acabou de mandar aqui uma reportagem. Deu um terremoto de 7,1 na Nova Zelândia, né? Não vou botar aqui. Mas, irmãos, a Turquia está sendo inundada por água. Vários vulcões estão entrando em erupção. Já em Portugal, a irmã está lá em Portugal, 2h30 da manhã. E eu sou carente não só da sua ajuda financeira, mas da sua oração, irmãos. Eu preciso de muita oração. Hoje, a gente terminou hoje a primeira parte do aconselhamento e agora nós só vamos aconselhar no próximo mês. Eu e a missionária estava conversando agora, nós pegamos uma carga muito pesada. Foi muitas confissões de pecado, muitas vidas mesmo que foram libertas, meu irmão, transformadas. E a gente estava atendendo diariamente das 2 da tarde, eu sempre até 10:07 da noite, desde semana passada. Eu fiquei hoje até 10:07, novamente hoje, das 2 às 7 da noite atendendo pessoas. E o que Deus fez esses dias foi sobrenatural. Dá para escrever um livro. Vocês não têm noção, irmãos, quantas almas. Esse jejum, o último jejum, de todos os jejuns, foi um dos mais fortes que a gente fez. Que mexeu em estruturas, em prisões de almas. Almas que estavam totalmente aprisionadas. Mesmo estando no Evangelho, foram livres das cadeias. E eu quero dizer para vocês, nós precisamos, né? A gente sente o rugido inimigo ao derredor, porque ao nosso redor está o leão da tribo de Judá. Mas a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia, vigie para que não caia. E eu digo para os irmãos, eu sou muito carente das vossas orações. A missionária Raquel é muito carente das vossas orações. Os meus filhos são muito carentes das vossas orações. Nós precisamos ser cuidados por vocês. Não é só a questão financeira, espiritualmente. Porque muitas vezes vocês dizem, não, meu pastor, ore por mim, me ajude. Mas você pode colocar o joelho no chão e dizer, Senhor, guarda o pastor Carlos, a missionária Raquel, a família deles. Guarde a casa dele, os sonhos, o trabalho missionário. A sua oração vale mais que dinheiro, meu irmão. A sua oração vale mais que dinheiro. Você não tem noção o poder que existe na sua oração. Então, não deixe de orar pela nossa vida. Não deixe de orar pela nossa vida. Não deixe de orar pela nossa família. Nós precisamos muito, mas muito mesmo, das vossas orações. Amém? Irmãos, Deus abençoe. E amanhã a live vai ser, tem gente chegando tarde aí, voltando para Jesus, aceitando Jesus. Amanhã a live vai ser umas 10h30, eu acredito que 10h30. Eu tenho compromisso, pensei que hoje era quinta.
Hoje era quinta, mas é amanhã quinta, eu tenho um compromisso amanhã à noite. E eu vou chegar umas 10h30, mas amanhã vai ter live e sexta-feira vai ter live, porque nós vamos para a Amazônia no sábado. Então lá só Deus, nós não conseguimos fazer live ao vivo, só se chegou a internet boa lá, né? Tudo é possível. Então, eu peço para vocês, amanhã às 10h30, nós vamos entrar ao vivo. Na sexta-feira teremos live, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, boa noite, durma com Deus e até amanhã, em nome de Jesus. Olha só, irmão Carlos Carvalho está fazendo faculdade de Direito, e é verdade, os advogados vão deixar de existir pela inteligência artificial. Só advogados que têm escritórios antigos conseguirão se manter, os novos terão que se submeter aos novos sistemas. É só Deus, né? Que Deus abençoe a todos.